Mais sobre a parte econômica, também dessa confusão toda da lei Magnitsky, que reforça esse conflito entre Estados Unidos e Brasil, mas especificamente sobre o tarifaço dos Estados Unidos a produtos brasileiros, que vai poupar 43,4% das exportações, segundo dados da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Ao todo, 694 produtos brasileiros escaparam das novas taxações do presidente norte-americano Donald Trump, que assinou uma ordem executiva oficializando a taxa de 50% sobre as exportações vindas do Brasil. A informação consta em documentos divulgados pela Casa Branca nesta quarta-feira sobre a medida. Entre os produtos isentos da taxa de 50%, mas que serão taxados em 10%, que já era a taxa anterior, estão itens como suco de laranja e a polpa também da laranja, minérios de ferro, derivados de petróleo, castanha, carvão e peças de aeronaves civis que beneficiam diretamente a Embraer. Tais isenções representam 18 bilhões de dólares em produtos vendidos aos Estados Unidos, conforme dados de 2024. Você vê aqui uma parte dessa lista de quase 700 produtos e materiais. Ao todo, o Brasil exportou 42 bilhões de dólares no ano passado. Combustíveis representam a parcela desonerada com maior peso nas exportações. Em 2024, foram mais de 8 bilhões e meio de dólares exportados. Ao todo, 76 derivados dessa categoria foram retirados do tarifaço por Trump. E em segundo, aparece o setor de aviação civil, que teve 22 produtos isentos da tarifa. Foram 2 bilhões de dólares em produtos dessa categoria exportados no ano passado. Ao anunciar a medida, a Casa Branca confirmou que a tarifa extra de 40% contra o Brasil, que se soma à anterior de 10% aplicada em abril desse ano, não é motivada apenas por questões econômicas. Em um comunicado, o governo norte-americano alegou que a retaliação econômica é uma resposta direta ao que classificou como, abre aspas, políticas e ações incomuns, fecha aspas, do governo brasileiro, que prejudicam empresas dos Estados Unidos, cidadãos e a política externa no país. Entre elas estão o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar um grupo criminoso que buscou um golpe de Estado no Brasil em 2022. Além disso, a Casa Branca citou decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra plataformas de mídia social norte-americanas. Eu converso sobre tudo isso agora com o mestre em Direito Econômico e especialista em Comércio Exterior, o Celso Figueiredo, sobre toda essa flexibilização do tarifaço de Trump, que deve entrar em vigor no dia 6 de agosto. Celso, muito bom dia, prazer falar contigo. Essa flexibilização é positiva para o Brasil, porque mostra ali que o Brasil conseguiu, de alguma forma, negociar e conseguiu ali alguns alívios. São quase 45% aí desses produtos que são exportados ao Brasil, materiais, matérias-primas, que entraram em toda essa lista dos quase 700 produtos e então, portanto, trouxe um alívio. Mesmo assim, a partir de 6 de agosto, a gente tem uma infinidade de produtos, assim como o café, o cacau, que ficaram de fora, dessa lista das exceções, com 50%, e outras diversas aí, bem importantes para a economia brasileira e também para a economia americana, que ficaram na taxação dos 10%. Mas é um alívio de certa forma, né, Celso? Bom dia, Natália. Prazer estar falando contigo. Eu acho que a palavra, de fato, é essa, alívio. Havia uma expectativa por conta, inclusive, da impossibilidade de negociações. Não tinha sido aberto um canal muito claro de negociações entre o governo brasileiro e o governo americano, justamente para que houvesse um indício, uma indicação de lista, que o Brasil teria que colocar para os Estados Unidos de quais seriam os produtos que ele teria interesse que continuassem acessando o mercado americano. Então veio a ordem executiva do presidente Trump, trouxe um certo alívio para os setores produtivos brasileiros, os principais setores produtivos brasileiros, que exportam para os Estados Unidos, uma vez, como você mesmo disse, ele engloba mais de 40% do valor que foi exportado em 2024.
Isso é muito relevante, né? Do ponto de vista econômico, isso traz aí uma viabilidade de continuidade de fazer negócio com os Estados Unidos, aí a partir do 6 de agosto. Claro que, como você também bem disse, houve os produtos que não foram incluídos dentro dessa lista de exceções. Mas tem uma boa notícia decorrente do que foi publicado ontem na ordem executiva do presidente Trump. Primeiro que há uma abertura agora sim para um diálogo, para uma negociação, e o Brasil vai entrar na mesa de negociação, eu entendo agora, com um pouco mais de força e um poder de barganha maior, porque agora ele não precisa batalhar pelos produtos, né, pelos 40% que já estão incluídos ali, mas por produtos outros estratégicos que não entraram na lista. E aí eu indico alguns aqui que são produtos chaves aí, dentro da cesta de exportação do Brasil para os Estados Unidos, que é a carne bovina, o açúcar, né, o cacau, o café. O café é um dos principais produtos que a gente exporta para os Estados Unidos. Todos esses produtos eu entendo que agora vai entrar dentro do âmbito das negociações entre o governo brasileiro e o governo americano. Eu queria perguntar justamente sobre isso, Celso, reforçar, né, esse ponto de que a flexibilização mostra esse alívio, mas também mostra que as negociações que estavam sendo muito criticadas, né, surtiram um efeito, né? O vice-presidente aqui do Brasil, o Geraldo Alckmin, que também é ministro do Comércio, da Indústria, de Serviços, do Desenvolvimento, que vem coordenando todas essas reuniões. Ele fez reuniões e vem fazendo reuniões não só com os estados que vão ser muito prejudicados com esse tarifaço, como São Paulo, Ceará, mas também com Big Techs, com empresários americanos aqui no Brasil e com seus ministérios que vão ser muito afetados, o Ministério da Fazenda, claro, mas também planejamento, com o Ministério da Agricultura, da Pecuária. Então e aí teve a comitiva dos senadores que foram lá, eles não voltaram muito satisfeitos com as reuniões que tinham feito, mas a gente percebeu, portanto, que abriu-se um flanco aí. E aí eu queria pegar bem desse finalzinho da sua resposta sobre essas outras negociações, porque com o Trump assinando, né, oficializa que vai acontecer, que vai ter os 50%, também os 10%, e que isso tudo vai acontecer a partir de 6 de agosto. Ou seja, a gente não consegue fazer com que isso mude, isso vai acontecer. Mas daqui para frente parece que tem um caminho aí de conversa, né, Celso? Natália, eu entendo assim, que a luz no fim do túnel ela está um pouco mais clara agora. A gente tem uma percepção melhor daquilo que deve ser feito daqui para frente, né? Eu rememoro que as tarifas adicionais de 10% elas já estão vigentes desde abril. Né? O nosso grande medo era se viria mais 50% e veio mais 40%, que somou-se aos 10%, totalizando 50%, com esse número de exceções que você mesma indicou. É de se elogiar a postura do governo brasileiro, uma vez que não se caiu em desespero, né? Houve aí tentativas diplomáticas de abrir canais de negociação. O vice-presidente da República, ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, ele teve conversas com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, né? Justamente para indicar a disponibilidade de negociação, mas sem também entrar num perde-perde, né? Sempre demonstrando que o interesse maior seria manter as relações comerciais e diplomáticas com os Estados Unidos, respeitando-se a soberania nacional brasileira, né? E a partir daí, é o que você também indicou, eu acho que o Brasil entra numa fase nova, numa fase que de negociação, justamente mirando produtos específicos, produtos chaves, né, e ao mesmo tempo tendo que negociar, e acredito eu, em termos estritamente comerciais. Eu acho que aqui não se deve nem se levar em pauta questões, né, relacionadas a processos judiciais que correm, a questão das sanções específicas ao ministro Alexandre de Moraes, que a gente entende, né, que acaba confundindo justamente o tom comercial com a ingerência, a interferência à soberania brasileira, né, E a questão política, que né? são de... Claro, exatamente, são questões que são de cunho específico das instituições brasileiras, né?
E aqui eu acho que a gente tem, inclusive, um salvo-conduto. Não dá para um vice-presidente ou o próprio presidente entrar numa mesa de negociação prometendo que não vai regulamentar as big techs, que não vai haver julgamento ou punição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Está além do poder dele, está além do escopo de atuação do próprio poder executivo. Vai ser a justiça brasileira que vai definir qual vai ser o julgamento aplicável para o ex-presidente. Vai ser o Congresso Nacional que vai definir quais são as regras aplicáveis, né, à regulamentação das big techs. Então, assim, a gente entra numa nova fase, que eu acho que traz uma maior, ou talvez, a gente entra numa zona menos cinzenta agora, né, com a maior previsibilidade. Acho que a partir de agora a gente tem produtos chaves para negociar a continuidade, né, de exportação para os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que aí sim a gente tem que entender quais são os interesses comerciais de fato dos Estados Unidos. Aí tem alguns que já estão bastante claros aqui, tem a pauta do etanol, que não é nova, é antiga, eles reclamam disso há muito tempo, do nível de taxação que a gente estabelece para o etanol, né? Tem a questão dos minerais e terras raras também, que vai ser discutido, entendo eu. Os Estados Unidos vai querer fazer algum acordo parecido com o que fizeram com a Ucrânia, né, de acesso exclusivo à extração desses e à comercialização desses minérios, né? Mas aí eu entendo que a gente entra com um nível de negociação e um poder de barganha muito maior do que a Ucrânia, por exemplo. Tá em guerra, né? A gente não está em guerra, a gente está em paz com todo mundo, né? E a gente soube segurar, vamos dizer, em termos práticos, soubemos segurar a barra quando deveria, para agora a gente conseguir, né, entrar numa mesa de negociação tratando de temas, aí repito aqui, insisto, estritamente comerciais. Celso, mesmo assim, a gente deve reforçar ou melhorar a nossa relação comercial com outros países, né? Já que a gente vai ter ainda uma taxação bem severa desses vários produtos tão importantes, como é o caso do café, em 50%. E não só a gente, mas os Estados Unidos também, né? Tem essa questão do café, tem essa informação de que talvez os Estados Unidos se aproximem ainda mais da Colômbia, né? E aqui no nosso caso, que a gente possa ainda reforçar ainda mais a nossa relação com a China, que é o nosso maior parceiro comercial, mas procurar outros mercados também, como o México, né? Eu queria que você falasse sobre já essa estratégia, que é claro, esse anúncio já aconteceu dos 10% lá em abril, mas agora dos 50% em 9 de julho, então todo mundo já estava se preparando para procurar novos mercados, né, e tentar sair, arranjar uma solução que não ficasse só no perde-perde, mas que novas soluções aparecessem. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa busca, não só até do Brasil, mas dos Estados Unidos também irem atrás de novos mercados. Eu entendo assim que a política tarifária do governo Trump ele acabou empurrando todo mundo para procurar alternativas, né? Se não é os Estados Unidos, quem seriam? E aí eu não falo especificamente do Brasil, mas você tem o Canadá, o México, que são parceiros históricos, né, dos Estados Unidos e estão lidando com situações também, né, muito difíceis do ponto de vista tarifário, tá? E eles estão interessados também em depender cada vez menos do mercado americano. Acho que essa é a tônica do momento para quem está sofrendo as ameaças do governo Trump. Como depender menos do governo americano para sofrer, e dos Estados Unidos, para sofrer cada vez menos com esse tipo de insegurança jurídica, com esse tipo de política tarifária, né? Um movimento interessante que vem acontecendo, de fato, é a aproximação, né, dos países que estão sendo ameaçados pelo governo Trump para tentar aí estabelecer acordos em paralelo. Eu ressalto aqui que a gente conseguiu aqui, e aí eu abro um parênteses interessante aqui. O Brasil ele não negocia acordos comerciais de forma isolada, ele tem que negociar como bloco através do Mercosul. Tivemos recentemente aí a finalização das negociações do acordo com a União Europeia, e a tendência seria que houvesse a procura de novos acordos comerciais, né? Ocorre que, com essa política tarifária do governo Trump, outros parceiros comerciais passaram a demonstrar cada vez mais interesse em estabelecer acordo comercial com o Mercosul. É o caso do Canadá, que já tem negociações em andamento,
e há uma possibilidade de aceleração dessas negociações, a própria Coreia do Sul, o México, que a gente tem um acordo muito importante com o México, inclusive no setor automotivo, existe uma possibilidade de aprofundamento desses acordos comerciais, e fora os países que já integram o BRICS, né? O BRICS aí talvez seja o maior pano de fundo de todo esse, vamos dizer, ataque que o Brasil e ameaças que o Brasil sofreu nos últimos meses pelo governo Trump, né? Justamente pelo fortalecimento colateral que está havendo de outros países, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, em detrimento da preponderância que os Estados Unidos têm como potência econômica e como potência comercial. Então, eu entendo que essa união que vai haver em detrimento da atuação dos Estados Unidos vai aparecer cada vez mais. Tá? E uma tendência natural, eu imagino, seja o fortalecimento desses países que venham sendo, o fortalecimento e a parceria entre esses países que venham sendo ameaçados e tarifados pelo governo Trump. Celso, queria falar justamente de BRICS, que vem sendo muito criticado, né, pelo presidente americano, pelo Donald Trump, que disse que ia reforçar as taxas para os países dos BRICS. É o que a gente viu acontecer mesmo. E eu lembro que os senadores que fizeram a comitiva lá para os Estados Unidos passaram alguns dias conversando com parlamentares, né, lá dos Estados Unidos. Eles estão voltando muito preocupados com o prazo para a taxação da Rússia, mas principalmente para as sanções secundárias que vão ser impostas à Rússia caso Vladimir Putin não consiga, né, um cessar-fogo com o Volodymyr Zelensky com a Ucrânia. Num primeiro momento, o Trump tinha anunciado que seriam 50 dias esse prazo, né? E aí, durante essa semana, ele já disse que diminuiu para 10, 12 dias. E aí, os senadores brasileiros estão voltando dos Estados Unidos preocupados porque os parlamentares democratas e republicanos dizem concordar que vão realmente, né, aprovar no Congresso americano essa taxação secundária ali, as sanções secundárias para os países que fazem negócios com a Rússia, que são os casos aí da China e do Brasil. Então eles estão voltando muito preocupados com essa taxação aí que vai vir daqui a alguns dias. A nossa começa no dia 6 de agosto, junto com todo o resto do mundo, 25 países, e as taxações da Rússia. E essas, principalmente as sanções secundárias, começam, ainda não tem o dia definido, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente, o Trump precisa assinar essa taxação e o Congresso precisa aprovar também lá essas sanções secundárias, mas que eles voltaram preocupados porque democratas e republicanos concordam com esse ponto. Não, perfeito, Natália. Eu acho que sim, abrindo um parênteses aqui que eu acho que é importante, a gente ainda tem alguns desafios pela frente, né? Antes de falar das sanções contra a Rússia, a gente tem uma investigação que está correndo em paralelo, que é a investigação da seção 301, que vai investigar aí ações do governo brasileiro que prejudiquem economicamente os Estados Unidos, e aí tá questões de desmatamento, políticas tarifárias, a própria política, né, do PIX aqui que foi estabelecido, o sistema de PIX que foi estabelecido aqui no Brasil, entre outros temas também. Então, isso já está correndo. Vai ter uma audiência aí agora em meados de agosto e espera-se que essa investigação ainda demore ainda uns 4 a 6 meses para aí sim a gente ter uma possibilidade ou não da aplicação de novas tarifas, tá? De novas sobretaxas. Esse é um ponto de atenção que eu queria chamar aqui. Né? Nem tudo acabou. A gente tem a negociação do tarifaço, a gente tem a investigação da seção 301 que está ocorrendo, e a gente ainda tem uma ameaça, eu diria subjacente, né, ou subliminar, de uma possibilidade também de sanção aplicada contra o Brasil ou contra empresas brasileiras que façam negócios com a Rússia. Tá? São as sanções da OFAC, que são determinadas pelo Departamento do Tesouro americano. Essas sanções, elas não são do ponto de vista comercial, elas são estabelecidas do ponto de vista financeiro. Ou seja, empresas que negociem com pessoas ou países que já são sancionados pelos Estados Unidos, elas podem ter restrições nos sistemas bancários,
para comercializar com dólar, tá? Podem ter contas bloqueadas, podem ter ativos congelados, desde que dentro do alcance dos Estados Unidos, que a gente sabe que é muito grande. Tá? Então, essa é uma questão que eu entendo que é subjacente e ela pode, de fato, crescer aí nos próximos meses, a depender de como seja estabelecido aí um canal de diálogo entre o governo brasileiro e o governo americano. Eu chamo a atenção aqui que ontem mesmo o Donald Trump tuitou uma ameaça nesse sentido contra a Índia, por exemplo, que estabeleceu uma tarifa de 25% contra a Índia e ainda iria multar, de alguma forma, o país, né, por fazer negócios com a Rússia, que é um país sancionado pelos Estados Unidos. Então, assim, a possibilidade disso acontecer contra o Brasil ou contra empresas e pessoas brasileiras também é possível, tá? Então, eu estou fazendo até um paralelo. A sanção, por exemplo, que ocorre contra a Rússia, né, foi estabelecida pela OFAC, né, pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, é a mesma que é do mesmo tipo que foi estabelecida, por exemplo, contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tá? São sanções financeiras. Exatamente, essa questão da lei Magnitsky, né? Assim, quando chegou a confirmação, porque já existia essa expectativa, ontem a gente estava aqui, ficou o dia todo aqui ao vivo e lendo, né, aos poucos, porque é uma novidade, né? É uma situação muito inédita, uma figura democrática ser colocada nessa lista em que tem ditadores, terroristas, que é o ministro Alexandre de Moraes ali, uma figura democrática, então foi... tinha expectativa, mas quando acontece continua sendo uma surpresa. E aí a gente lendo muito sobre, para conseguir dar conta dessas informações para nossa audiência, foi entendendo que é isso, ainda mais porque vem através do Tesouro americano, né, que é uma sanção muito mais financeira e econômica, né, do que propriamente só a ida dele ao país. E isso já tinha acontecido com a história ali do recolhimento, né, o banimento do visto dele e da família dele, enfim, de pessoas próximas a ele. Mas que a questão específica da lei Magnitsky é muito mais financeira. Foi muito bom você ter colocado isso, Celso, sobre a ampliação dessa questão de atenção forte do governo americano, a questão também dessa investigação da seção 301, que tem até a rua 25 de março, né, negócios ali que podem ser ilegais, que estão acontecendo na rua 25 de março. Então, realmente, o que a gente vê é que o governo americano vem mostrando que está muito atento, está muito em cima do Brasil, de uma forma que nunca aconteceu, né? Essa é uma questão inédita também. E aí, para a gente encerrar, Celso, também nessa esteira, queria te perguntar sobre precedentes, assim, que agora vão se abrir, o mundo, a partir de 6 de agosto, vai viver uma nova era econômica, uma nova era de comércio, de relações comerciais. Eu queria que você falasse também um pouquinho mais dessa forma mais ampla do que a gente pode ver acontecendo nos próximos anos, enfim, meses, que o Trump 2.0 está só no começo, né? São só 7 meses de governo ainda. Não, você tem total razão. Vivemos tempos estranhos, Natália. Tempos muito estranhos, né? Até porque a gente tinha uma estabilidade do ponto de vista comercial muito grande, com a atuação da Organização Mundial do Comércio, com regras muito claras, com um órgão de solução de controvérsias que conseguia, de fato, colocar os países dentro da linha, dentro das regras, estabelecer sanções, né, econômicas entre países. Existe um equilíbrio muito grande. Isso começou a ser deteriorado, infelizmente, pelos próprios Estados Unidos desde da época do presidente Obama. Mas com o Trump 1, isso acabou sendo totalmente... O sistema multilateral de comércio, a OMC, acabou sendo totalmente inviabilizada. E o seu sistema de solução de controvérsias, né, ele deixou de ter juízes apontados e designados para julgar os casos de contenciosos comerciais. A gente vê, às vezes, o governo brasileiro falando que vai recorrer ao OMC, do ponto de vista meramente de fazer um public shame, né, de apontar o dedo diplomaticamente para outro país dizendo que ele está errado, né, mas na prática a gente não vive mais um sistema multilateral de comércio coeso, com
com uma coerção também do ponto de vista de aplicação das regras. E isso vem se agravando com o governo Trump 2, né? Todas essas tarifas que ele vem estabelecendo, né, de forma em particular, né, para um país, para outro país, tarifas recíprocas, a tarifa sobre tráfico de fentanil, tarifa agora contra o Brasil, que tarifa adicional por questões de processos judiciais aqui dentro do território brasileiro, isso vai totalmente contra as regras de comércio internacional. Então, assim, a gente está entrando numa situação que ou vai virar novamente a lei de todo mundo contra todo mundo, e aí não vai ter nenhum resguardo dentro das regras de comércio internacional, ou em algum momento vai chegar-se a um ponto que os países vão ter que reestipular novas regras, refazer novas regras de comércio, para no mínimo manter um mínimo de coerência, né, para estabelecer um mínimo de coerência dentro das negociações, dentro das relações comerciais, porque senão a gente vai ficar numa situação meramente da lei do mais forte, com insegurança jurídica total, né? E que sabemos, a história nos diz muito claramente, sempre que ocorre esse tipo de conflito comercial muito acirrado, sem qualquer tipo de previsibilidade, pode culminar em guerra. E a última coisa que a gente precisa nesse momento é de mais uma guerra, né? E de proporções cada vez maiores, né? Temos grandes outros players que estão dentro desse cenário de comércio internacional que podem fazer contrapontos, né? A gente tem uma União Europeia que não saiu tão bem, por exemplo, em termos de negociação comercial com os Estados Unidos, né? Vem sendo bastante criticado o acordo que eles estabeleceram com os Estados Unidos. Mas é um player que é relevante e que pode fazer um contraponto. Temos a China, que pode fazer o contraponto. Temos a própria Índia, que é o país mais populoso do mundo e é o maior mercado consumidor, diria-se assim, em termos de número de pessoas do mundo. E temos o Brasil. O Brasil, apesar dele não ser tão relevante em termos de valores, né, valores financeiros no comércio internacional, o Brasil, ele, em termos de política e de diplomacia, de política internacional e de diplomacia, ele sempre foi um player muito relevante, sempre foi um ator muito relevante. Então, eu imagino que, Natália, e aqui fechando meu raciocínio, viveremos ainda nos próximos anos de Trump um cenário ainda bastante turbulência, talvez um pouco mais para o final do governo dele as coisas estejam um pouco melhor estabelecidas, e a gente, infelizmente, vai ter que depender de quem vai ser o sucessor dele, se vai ser um candidato próprio republicano, se vai ser um democrata, né? Em sendo democrata, a gente talvez consiga ter um melhor estabelecimento, novamente, das regras de comércio internacional e da previsibilidade dentro desse cenário de comércio internacional, tá? Mas isso que é o que temos, vamos dizer assim, é o que temos, é um nível de imprevisibilidade, é um nível de insegurança, essa é a tônica dos próximos anos, eu acho que é em função disso que a gente tem que trabalhar. E a gente lendo, né, os jornais hoje, aqui no Metrópolis, a gente trazendo todas essas análises, a gente vem entendendo o quanto essa palavra da imprevisibilidade das ações do Trump é o que predomina em todas as áreas, né, nas áreas da defesa, econômicas, que o mundo começa a ficar muito temeroso, né, com o que vem por aí, dessa imprevisibilidade de Trump e de ações até entendidas já como antidemocráticas, né, e de imposição dos Estados Unidos em relação a esses outros países. O mundo todo, né? Na verdade, na questão do tarifaço é o mundo todo. Na questão das guerras ali, ele já teve alguns envolvimentos, teve conflito entre Israel e Irã, que ele atacou o Irã e os Estados Unidos nem tinham sido atacados, então também tem esse temor nessa área da defesa, na área militar, enfim, de mandar o reforço bélico, né? Enfim, é isso, né? Imprevisibilidade e o temor do mundo todo muito atento ao que Trump deve fazer. Não dá para adivinhar, ele pode fazer qualquer coisa. Obrigada, viu? Celso Figueiredo, nosso mestre aqui em Direito Econômico, especialista em comércio exterior, que nos ajudou a tentar entender um pouquinho do que pode acontecer aí nos próximos dias com o tarifaço entrando em vigor aqui para o Brasil e para o mundo todo. Obrigada, Celso.
Eu que agradeço, Rafaela. Obrigado, bom dia. Bom dia.